Então, vamos agora partir aqui para o sexto exercício dessa lista, chamando de problemas típicos, né? Hidrometeorologia. Então, um problema que a gente tem, né, hidrometeorologia, está associado a essa ideia de El Niño, né? O impacto que o El Niño tem no regime de precipitações. Então, o El Niño, ou o que a gente chama de gradiente do Atlântico, antigamente chamado de dipolo, mas não funciona bem como dipolo. Tem um artigo do Rastenhag, Stephen Rastenhag, escreveu um artigo alguns anos atrás criticando esse conceito de dipolo, que surgiu a partir até de um artigo de Moura e Shukla, em 1981, um artigo muito importante, do Divino Moura e do Shukla, e o Rastenhag ele criticava esse conceito de dipolo e dizia que o que existia no Atlântico era um gradiente, né? Porque dipolo pressupunha um movimento pendular ou algum outro tipo de configuração, e não era bem isso que acontecia, era mais uma diferença mesmo, que caracterizava um gradiente. A gente hoje chama de gradiente do Atlântico. Então, todos esses fenômenos do Atlântico, né, que seja assim, quando o Atlântico Sul está mais quente, o Atlântico Norte está mais frio, isso gera condições favoráveis para que a zona de convergência intertropical fique mais ao sul, certo? E ficar mais ao sul, a zona de convergência intertropical, significa uma maior possibilidade de nós termos precipitações aqui, aqui no Nordeste setentrional brasileiro, né? No Norte e Nordeste do Brasil. Né? E significa outras coisas também, mas quem não vai discutir muito, mas quem está preocupado agora, nesse primeiro momento aqui, com essa lógica dessa climatologia aqui do Ceará e do Nordeste do Brasil, que ele é muito útil para a gente poder entender vários processos meteorológicos, né? Não só para as pessoas da região, mas para pessoas de outras regiões. Então, assim, a zona de convergência ficaria mais ao sul. E tem um outro processo, que é a célula de Walker, que está associada ao posicionamento do El Niño. Então, o que é a célula de Walker? Normalmente, eu já mostrei isso para vocês no vídeo da parte conceitual, a massa de água mais quente no Pacífico, em função até dessa interação oceano-atmosfera e do arraste que é feito pelos ventos alísios, né? Então, você vai ter aqui os ventos alísios de Nordeste e os ventos alísios de Sudeste, eles confluem na região equatorial e geram uma tensão superficial no oceano, e a gente vai ter uma gangorra, tá certo? Eles vão tensionar aqui a superfície, igual uma piscina submetida a muito vento. Vai ter uma região que vai ficar um nível um pouco mais elevado e uma região que vai ter que ficar um nível um pouco mais baixo. Aqui próximo à América do Sul, nível um pouco menor, e próximo à região da Austrália, Indonésia, você vai ter um nível da água maior, porque aqui vai ter aqui uma tensão superficial que vai transportar momento da camada atmosférica para o oceano, tá certo? Então, com esse nível mais elevado, vai ter um gradiente aqui de pressão. Aí, esse gradiente de pressão vai fazer com que haja uma célula de circulação, porque vai ter massa de ar aqui trazida pelos alísios para cá, e então vai ter que ter um equilíbrio, certo? Então, tem a famosa célula de Hartley, que você já viu, mas aqui vai ter que restabelecer também o equilíbrio leste-oeste. Então, para que aconteça isso, surge uma célula de circulação, que é chamada célula de circulação de Walker. Essa célula de circulação de Walker, ela vai ter a ascensão dela ali na Indonésia, tá certo? Norte da Austrália, e vai ter a descida dela na região aqui do leste, do oeste da América do Sul, aqui no Peru, etc. Então, essa é a condição normal. De quando em quando, em função desse acoplamento oceano-atmosférico, né, essa gangorra ela diminui sua intensidade, e ao diminuir sua intensidade, essa mancha de água mais quente que fica próxima à Indonésia se desloca mais para a região central do Pacífico, entre aproximadamente a posição 90 oeste, 120, 160 oeste
Então, entre 5 norte e 5 sul, nessa região equatorial fica, do Pacífico, fica mais quente, e a célula de Walker se desloca para leste. Na hora que ela se desloca para leste, esse ramo de descida, que a gente chama de subsidência da célula de Walker, sai do Peru e vai para a região do norte, ali, do leste da Amazônia e nordeste do Brasil, gerando os impactos associados a, principalmente, os El Niños mais severos. Que é o El Niño? O El Niño é exatamente essa diferença de temperatura dessa região, né? 90 a 120 oeste, 5 norte e 5 sul. Então, você tem uma temperatura normal, quando essa temperatura fica mais aquecida, né, a gente vai chamar de El Niño, certo? E é isso. Né? Então, aqui, esse problema, ele vai mostrar para vocês uma coisa que vocês sempre viram qualitativamente, aqui do ponto de vista quantitativo. Qual é o impacto, por exemplo, do El Niño aqui, não na precipitação, que seria talvez uma variável interessante se olhar, vocês podem olhar depois, a gente pode olhar depois, mas no regime de vazões. Tá, aqui tem os El Niños, tem as anomalias de temperatura, desde 1858, tá certo? Até 2008, mês a mês, certo? Então, a gente vai ver aqui, ó, tem meses, por exemplo, aqui como a seca, a época de 1888 e 89, teve uma grande seca no Nordeste. Olha aqui, a gente teve temperaturas anômalas nessa região que a gente chama El Niño 3.4, da ordem de grandeza de 1.6, 1.4 graus, que são anomalias significativas, né? Aqui, por exemplo, na seca do 15, a famosa seca do 15, tratado no romance O 15, de Raquel de Queiroz, que todos vocês já foram levados a ler, né? Em alguma fase, por conta do seu romance clássico, do regionalismo da literatura brasileira. Então, a gente vai ter aqui, ó, nós tivemos aqui a união da ordem de grandeza de 1.3, tá certo? No 15. Na seca de 19, que foi um ano muito seco, o rio Jaguaribe chegou a vazão zero lá em Oroz, tivemos temperatura de 1.4. Mais recentemente, a seca de 58, outra seca famosa, associada aqui a temperaturas de 1.9, 1.6, 1.4. Né? Seca de 70, 69, 70, a grande seca de 83, uma seca muito significativa. Nós tivemos El Niños muito altos aqui, 2.6, 2.3, né, de anomalia, ou seja, a temperatura foi acima da temperatura média de longo prazo daquela região, na ordem de grandeza de quase mais de 2,5 graus aqui no mês de janeiro, 2,3 no mês de fevereiro. A seca de 93, o El Niño foi mais moderado, em 92 a gente teve a seca foi de 90, 91, 92, 93, ela termina em 93, onde 92 foi mais severo, 93 oscilou, né, com o mês de abril e maio, né, a gente tendo temperaturas mais elevadas, tá bom? Então, você vê que essas aqui são as condições de temperatura que eu narrei para vocês. Alguns confiaram, outros talvez não tanto, de que esses anos que eu marquei aqui são anos que estão associados à seca. Como é que a gente sabe disso? Olha aí os dados. 19 que eu falei que foi seco, foi zero. Né? A média aqui de longo prazo, para vocês terem ordem de grandeza. Que é uma seção de Jaguaribe. O rio tem, aqui nessa localidade, aqui uma área de drenagem de 20 mil quilômetros quadrados. É a seção do rio Jaguaribe em Iguatu. Então, tem 33,6 metros cúbicos por segundo de média. Então, em 15 foi 5,5. Em 19, 0. Né? Então, vocês vão vendo aqui, ó, 58, ó, que eu falei que também tinha sido ano seco. 0,4. Tá certo? 82, 83, que eu falei aqui, ó. 4,8 e 0. Aqui, vocês vão ver que 82 até tinha um El Niño mais forte do que 83. 83 ficou mais forte em seguida. Mas como aqui a gente já vinha com um ano seco anterior, o lençol freático já tinha diminuído, né?
e uma série de outras coisas já tinham acontecido para que se intensifique a seca. Então, a seca no primeiro ano, ela é menos dura do que a seca dos anos subsequentes, em função do próprio estado do sistema hidrológico da bacia hidrográfica, né? A seca de 93 aqui que eu falei para vocês, ó, tá? E aí vai. Então, nesses anos aqui, de anos de El Niños mais fortes, a gente tem, muito provavelmente, seca. Aí o que é que eu quero mostrar e desmistificar com vocês é que quando você tem temperaturas mais baixas, não significa que vai ser chuvoso e tudo. Então, o que eu proponho que vocês façam é plotar, a gente vai fazer isso agora, aqui a gente tem plotado as vazões do Oroz, e aqui a gente pode plotar a relação entre a média dessas anomalias de temperatura nos meses de fevereiro, março e abril, que são os meses mais de produção maior de vazão, mais chuvosos, e associada a uma produção de vazão, e as médias que a gente tem aqui, a média desse período, contra a vazão. Certo? É isso que eu estou querendo plotar. Então, eu devo ter feito isso aqui outras vezes, mas vou tirar fora e vou fazer de novo. Então, vamos lá. Então, tenho aqui o valor dessa média, a temperatura nesses meses, fevereiro, março, abril e maio, K4, M4, certo? Posso botar abril também. E aqui eu vou plotar o valor da vazão. E o primeiro ano aqui é... Ah, não, aqui eu não posso pegar o valor da vazão desse ano, porque eu não tenho. Só vou ter a partir de 1913. Ó. Então, aqui, tá aqui, a partir de 1913. Eu vou plotar esse um contra o outro. Período de dados comum. Para ver qual a relação que eles têm. Certo? Já fiz isso aqui antes. Esse aqui que eu fiz aqui. Então, o que é que a gente observa? Esse aqui, em vermelho, é o valor da média, que é 36,6. Certo? A gente calcula novamente ali para vocês criarem confiança quando aparecesse esse valor. Então, a gente tem aqui, ó, em anos que tem laninha, ou seja, que a temperatura aqui é negativa, pode ser seco, pode ser chuvoso. Quem vai mandar muito aqui vai ser o Oceano Atlântico. Em ano em que eu tenho El Niño, principalmente com temperaturas acima de 1, a probabilidade de eu ter uma seca é muito maior. Então, toda vida que a temperatura foi maior do que 1, foram 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 anos. Desses 9 anos aqui, 8 foram secos. Certo? Então, se o El Niño é forte, a tendência é de ser mais seco. Se há El Niño, vocês veem aqui que a probabilidade de ser seco, ó, quantidade de anos secos é muito maior, anos com precipitação, com vazões abaixo da média é muito maior do que anos úmidos. Mas há uma probabilidadezinha aqui, se o El Niño for fraco, né, de a gente ter até ano até com vazões mais elevadas. Mas quando o El Niño é forte, a probabilidade de você ter precipitações na média ou abaixo da média, ou muito abaixo da média, é muito maior. Tá? E em períodos de laninha, a probabilidade de eu ter anos chuvosos é muito maior do que quando eu estou no período de El Niño. Né? Então, significa, se tem a laninha, vai ser chuvoso? Não, tem probabilidade de ser seco, porque tem outros fatores que também vão influenciar. Certo? Significa que se estou com El Niño, se aqueceu, necessariamente vai ser seco? Não. Tem outros fatores que vão afetar. Se o El Niño for forte, acima de 1, é uma probabilidade altíssima, tá certo? De ter prestação menores do que a média. Se for um El Niño fraco, há uma probabilidadezinha ainda menor, mas há de você ter anos até úmidos, chuvosos. Tá? Então, essa aqui é uma relação que a gente pode construir e o que a gente chama essa anomalia de temperatura, ou seja, qual era a temperatura no mês de janeiro, média, e qual é a temperatura nesse mês. Então, a temperatura no mês, o que ocorreu na temperatura no mês, menos a média,
é o que a gente chama de anomalia. E a gente pode utilizar essa anomalia como sendo um índice climático. Então, o que mostra os índices climáticos é que a gente tem condição de fazer algumas estimativas de probabilidade. E a gente pode utilizar essas estimativas de probabilidade depois até para fazer uma previsão estatística, né? A FUNSEMI, por exemplo, ela tem metodologias para fazer o que a gente chama de uma modelagem dinâmica, né? Modelar o sistema terrestre como um todo e modelar os transportes de massa, momento, energia, etc., no sistema terrestre. Isso é o que a gente chama de modelagem dinâmica. E a gente pode também fazer uma modelagem estatística mais simplificada, com probabilidades, para poder fazer estimativa de vazões e tudo mais, né? Eu mesmo desenvolvi alguns desses modelos. Quem tiver curiosidade depois me pergunte, eu posso passar os artigos que desenvolvemos esses modelos de previsão de vazões, de precipitações, usando algumas dessas técnicas, machine learning, estatísticas, etc., que servem aí e nos ajudam em alguns processos de tomada de decisão. Tá? E essas técnicas vão utilizar esse tipo de informação que nós podemos obter dos índices climáticos, né? E aqui a gente discutiu um pouco um desses índices climáticos, que não explica tudo, mas explica uma parte importante da variabilidade do nosso clima, que é o El Niño. Tá bom? Alguma dúvida? Vou parar a gravação e a gente continua conversando.